Bom pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniel Silva, eu sou o mais novo instrutor de História na área de História do Brasil. Nesse vídeo eu vou fazer uma revisão sobre uns conteúdos básicos sobre a história do nosso país, né? Quero falar um pouco sobre a organização política, econômica e também as questões sociais que se passam principalmente nos períodos marcantes da história do Brasil. Então a gente vai meio que dar uma revisada no contexto completo da nossa história. Não vou me aprofundar tanto, já que nossa aula vai ser só uma revisão, não vai ser uma aula específica. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer tipo de conceito ou contexto histórico que eu estou falando, podem vir tirar dúvidas. Tem o meu e-mail que está na pasta também do Drive e também tem o meu contato do WhatsApp para vocês mandarem mensagem, ok? Além disso, também tem uns videoaulas que o Juninho e o Vinícius já disponibilizaram para vocês no ano passado, que estão na pasta ainda. Então, qualquer coisa, só vocês darem uma revisada e irem acompanhando o material que eu vou trabalhar com vocês agora, correto? Bom, qual que vai ser a proposta dessa aula de revisão que a gente vai ter agora? Eu não vou trazer slide para vocês, porque vou fazer edições, colocar legendas no vídeo para que vocês vão acompanhando, mas que isso seja mais uma conversa, para que vocês levem isso como uma revisão, não um conteúdo maçante, apenas algo para, como que eu posso dizer, refrescar a memória, ok? Primeiro, nós vamos falar sobre a organização política, a organização econômica que houve na história do nosso país e também a organização social, como que era distribuído as camadas sociais, as classes, as diferenças que haviam entre a população aqui no Brasil. Então vamos começar do princípio, o início da nossa história, que foi registrada assim e escrito, que é o contato entre Portugal e Brasil, o período ali de colonização. Só que esse período de colonização, ele não é diretamente caracterizado como um período colonial. A gente tem que lembrar que houve o período pré-colonial, que é do ano de 1500 até o ano de 1530, onde o Pedro Álvares Cabral ele chega nas terras do litoral do Brasil, ali na região ali da Bahia, e ele começa a reconhecer a riqueza local. Lembrando que a gente tem um conhecimento que Portugal estava com interesse de chegar às Índias para ter comércio por outra rota marítima, sem ser pela costa da África ou por via terrestre. Então, Pedro Álvares Cabral, quando ele chega no Brasil, ele encontra riquezas como o pau-brasil, uma população que é propícia ao cristianismo, né? Então, o que ocorre nesse primeiro período da nossa história do Brasil? Ocorre estratificação ou extrativismo, ou seja, eles vão extrair as riquezas da terra aqui do Brasil. A principal delas vai ser o pau-brasil. Haverão outros tipos de riqueza que eles vão extrair, mas a principal vai ser o pau-brasil, que a gente já trabalhou sobre isso com vocês. A mão de obra que vai ser utilizada aqui no Brasil nesse período vai ser a indígena, então eles vão usar os indígenas tanto numa forma de escambo, onde que eles fazem troca de produtos por outros, ou seja, se você tiver alguma pedra preciosa, alguma coisa de valor, nós te damos coisas modernizadas, podemos se dizer, como se fossem espelhos, roupas, coisas que os indígenas não tinham acesso. E também havia a construção das feitorias aqui no Brasil, como se fossem armazéns que iriam fazer a produção e o estocamento dessas matérias-primas, que era principalmente o pau-brasil na região litorânea do Brasil. Seguindo essa linha de raciocínio, onde que a gente já entende que nesse período pré-colonial as relações sociais que ocorrem é do colonizador, que é o português, ele tem um contato com o indígena, ele faz com que o indígena trabalhe,
pelo escambo, começa a ter também a influência de alguns tipos de trabalho que são a força, usar os indígenas a trabalhar contra a própria vontade. E no ano de 1530 é que começa-se a considerar o período de colônia no Brasil, que vai até o ano de 1822. A organização política que ocorre nesse período é de capitanias hereditárias. Lembra daquelas capitanias onde que eram distribuídas regiões de terras em que pessoas iriam ser responsáveis por essa região, dentre a representação da coroa portuguesa, a fiscalização, o domínio sobre aquela região e também o incentivo a que essa terra prospere, para que venha pessoas para cá trabalhar, para que venha pessoas aqui para poder extrair o máximo de riqueza que posteriormente iria para a metrópole, Portugal. Nesse período a gente também vê uma relação social muito forte, que é o Tratado de Tordesilhas, onde que é aquela divisão do território da América do Sul entre a Espanha e Portugal. Existe também a consolidação do sistema de governo geral, onde que haviam duas divisões, o governo do Norte e o governo do Sul. O governo do Norte ele ficava localizado em Salvador, onde que era a sede ali, e o governo do Sul era na região onde que a gente conhece como Rio de Janeiro. E essa divisão era especificamente para ser a representação da coroa aqui no território brasileiro, correto? E o que é importante a gente ressaltar na relação econômica e social que é pertinente desse período é a escravidão, que ela vai se perdurar até o final ali do século XIX. E essa escravidão ela vai ser especificamente e mais concentrada na mão dos africanos. Isso não quer dizer que não houveram casos de indígenas escravizados, mas o alvo principal dos portugueses eram os africanos por causa do tráfico negreiro e também pelo grande lucro nesse tipo de comércio. Também ocorre a maior concentração de jesuítas nas terras brasileiras, onde que eles vão evangelizar os indígenas para levar o cristianismo para essa população, demonização da fé deles. Ocorrem vários tipos de relações religiosas a partir desse período. E também é importante a gente lembrar que durante essa construção da nossa história do Brasil colonial, tivemos o ciclo do ouro, que ele vai se iniciar ali no final do século XVII, mas ele vai ter o seu século assim de grande lucro, grande prosperidade, vai ser no século XVIII, onde que chegam na região onde que a gente conhece como Minas Gerais e encontram minérios preciosos, como ouro e também diamante e outras pedras preciosas também. Para o controle de Portugal, houveram a utilização de vários mecanismos. O primeiro deles, que é o mais característico, é as casas de fundição. Essas casas de fundição, elas tinham o propósito de que, quando houvesse o encontro de ouro nas lavouras, ali na região estavam retirando ouro, era proibido que houvesse a circulação de ouro em pó, porque se ele fosse na consistência de pó, seria muito mais fácil de esconder, então a fiscalização seria muito mais precária. Então, sempre que se encontrava ouro, era necessário que fosse na casa de fundição e transformasse esse ouro em barra, o que facilitaria para o controle da metrópole sobre a colônia e também de fiscalização. E quando eles chegavam nessa casa de fundição, já era cobrado os impostos que eram pertinentes à população a pagar para a metrópole, como por exemplo o quinto, que era respectivamente direcionado a 20% daquilo que foi encontrado no ouro. Outros tipos de impostos que eram cobrados era a derrama, onde que eles chegavam na região e verificavam se por ano houve a contribuição de mais de 1.500 quilos de ouro para a metrópole. Se não houvesse batido esse tipo de pesagem, essa quantidade, era feita a confiscação de materiais, bens, até que batesse essa meta, né? Então,
Outro tipo de imposto que era cobrado era a captação, que era de acordo com a quantidade de escravos que tinha nessa coleta de ouro, né, a regiões. Agora iremos falar sobre outro período da história do Brasil, que é a história do Brasil Império, que vai desde o ano de 1822 até o ano de 1889, que vai ser proclamada a República Brasileira. No Brasil Império é importante que seja ressaltado características como a divisão política que houve nesse período. Houve o primeiro e o segundo reinado e também teve as regências. O primeiro contato que a gente tem nessa história do Brasil Império é o primeiro reinado, onde Dom Pedro I ele é auto-intitulado o Imperador do Brasil, e também é constituída a Constituição, a primeira Constituição da história do nosso país, em 1824. Essa Constituição ela visava implantar no país uma monarquia constitucional. Essa monarquia constitucional ela seguia o princípio dos três poderes, do executivo, legislativo e judiciário. Além disso, havia um quarto poder, que era o poder moderador, que pertencia e estava nas mãos do imperador, que era Dom Pedro I. Esse poder moderador, ele articulava entre os outros três, ele que decidia as coisas. Em momentos de crise, o moderador, ele que deveria e também teria o poder de intervir nesses tipos de poderes. Então, ao mesmo tempo que ele respeitava uma Constituição, ele continuava sendo o supremo ali desse governo aqui no Brasil. O período regencial que a gente trabalhou no ano passado, ele é caracterizado pelo seguinte ponto. Dom Pedro, quando ele volta para Portugal, ele deixa o seu filho, Dom Pedro II, no poder do país. Só que, segundo a Constituição, um menor de idade, uma pessoa com a regência desse poder por outras pessoas. Então, o que ocorre é a divisão do poder nacional entre outras pessoas, que seriam três. Então, a regência provisória e a regência permanente, até que Dom Pedro II entre na maioridade. Isso que ocorrerá no segundo reinado, através de uma articulação política que houve. E nesse primeiro período da regência, ocorrem vários tipos de conflitos sociais que a gente percebe durante a história do país, que é revoltas como a cabanagem, a sabadina, a balaiada, a guerra dos farrapos. Então, é um período de grande insatisfação popular relativa ao sistema político que havia nesse período. O segundo reinado, que é iniciado quando Dom Pedro II ele toma o trono com 15 anos, ele também é marcado por grandes questões sociais, como, por exemplo, a guerra do Rio da Prata, a guerra da campanha contra o Aguirre, que é ali na região do Uruguai. E, além disso, as questões econômicas que são marcantes no período imperial no Brasil é que havia muita extração agrícola no país. Quais eram os principais mecanismos de lucro agrícola aqui no país? Primeiro era o açúcar, segundo o algodão, o cacau, o tabaco, a borracha, entre outros. Mas o principal, aquele que vai se fundamentar até uma aristocracia brasileira depois, vai ser o café. O café que vai ser o símbolo comercial no Brasil durante esse período, o que também vai ser um dos principais influentes políticos no período republicano que nós teremos depois. Para o meio do século XIX, ocorre também um processo de industrialização de cidades do país, como a construção de ferrovias, uma produção dentro da indústria agrícola, onde ela fosse substituir a mão de obra
humana, começaram a transformar algo um pouco mais industrializado, então conseguiram reduzir o número de escravos que trabalhavam, conseguiram reduzir o número de pessoas que trabalhavam e assim trazer uma modernidade maior para o nosso país. Só que isso foi um processo muito lento e muito gradual. E outro fato marcante na história social e também econômica é a Lei Áurea, que ocorre em 1888. Essa Lei Áurea que vai ser um dos estopins para também gerar uma insatisfação na população em relação ao sistema de governo que havia aqui no país, pois aqueles latifundiários que eram donos de muitas terras, eles também eram donos de muitos escravos. Então essa abolição da escravidão gerou uma insatisfação neles em relação ao governo do monarca, em relação ao governo do Dom Pedro. A partir disso, também se deve considerar a insatisfação militar daqueles que participaram da Guerra do Paraguai e não tiveram nenhuma remuneração, não tiveram nenhum reconhecimento sobre essas ações deles na guerra. O que fez com que Marechal Deodoro da Fonseca tivesse ação política através da pressão dos seus pares, do Quintino Bocaiúva, a tomar o trono de Dom Pedro II e proclamar a República. Essa República que vai ser o primeiro contato brasileiro com o presidencialismo, vai estar na mão de Deodoro da Fonseca, que ele vai ser conhecida como a República Velha. Ela vai de 1889 até 1930. Esse período marcado como República Velha, que vai de 1889 até 1930, ou também conhecida como a Primeira República Brasileira, ele vai ser dividido em algumas partes, como a República da Espada e segundo a República das Oligarquias. A República da Espada, ela vai ser caracterizada pelo presidencialismo de Deodoro da Fonseca, que vai ser o que tomará a posse do poder depois de Dom Pedro, e o Floriano Peixoto. Após isso, ocorre a segunda Constituição brasileira. Essa segunda Constituição, ela vai ser aplicada em 1891 e no mesmo ano também vai ser eleito o primeiro presidente e vice-presidente do país. Após isso, irá iniciar a República das Oligarquias, onde a principal característica que se faz desse governo é a relação do poder com o café. Então vai ser marcada com aquela política do café com leite entre Minas Gerais e São Paulo. Sempre que era eleito um presidente, ele deveria ser indicado por São Paulo, e na próxima eleição seria Minas Gerais, depois São Paulo, Minas Gerais e assim sucessivamente. Essa relação do café com leite, ela vai entrar em declínio a partir de Vargas, mas isso a gente poderia falar em outra aula, já que a gente fez uma revisão em tão pouco tempo de um grande período da história do país. Era um assunto que eu trouxe para vocês apenas para revisar, porque nós temos que lembrar que faz mais de um ano que começou o ano letivo de vocês de preparação para o vestibular, então a ideia era meio que refrescar a memória de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que ficou mal resolvida ou deixou aberta a possibilidade de outras interpretações, podem me chamar, podem mandar mensagem para mim no privado, que eu irei responder o mais rápido possível, ok? Depois eu irei publicar também o nosso podcast. Se vocês tiverem algum tema em específico que gostaria de ouvir, eu irei considerar. Entretanto, eu já estou pensando em trabalhar sobre a história militar do país, falar sobre as principais ações do nosso poder militar durante a história do país. Só que para trabalhar isso, eu irei ser um pouco mais, como que eu posso dizer, trazer um conteúdo mais leve,
já que o auditivo não é algo tão visual, então tentarei trazer um conteúdo um pouco mais sucinto para vocês, ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.